Então, vamos começar. Vamos analisar a jornada da heroína. Esse livro aqui, Buenas noches. Buenas noches. Boa noite, Lidrei. Tudo bom? Tudo? Como é que você tá? Quanto tempo que eu não falo com você? Pois é, tava sentindo falta de você. Ah, eu também. Coisa boa. Tô E bem. me conta, conseguiu ler? Não, Mas você tem ele, né? tenho. Eu disse, é bom que eu vejo, aí depois eu já leio como a mente bem. Não, você vai ver só. Você vai ver, assim, ó, a profundidade desse negócio aqui. Mas eu acho que vai gerar curiosidade em você de ler, sabe? Até porque, depois eu vou falar, precisa ler. Chega uma parte do livro que não tem como eu explicar mais nada, porque é só conto, são histórias para falar com o nosso inconsciente. Então, é lendo que você vai extrair o negócio que está aqui dentro. Legal. Então, precisa de ler. Então, vamos lá. Vamos começar que nós temos uma horinha para a gente ficar aqui juntas, mas pode ir me parando se você quiser fazer algum comentário, tá bom? Mesmo que você Tá não bom, eu precise. vou fechar aqui a câmera, tá? Tá bom, tá bom. Então, bora lá. Então, nós vamos começar, porque só, eu não vou nem falar da introdução, tá? A introdução, ela vai explicar pra gente toda essa questão da gente estar insatisfeita, né? De sermos mulheres que a gente tá vazia, a gente tá dissociada e até mesmo a gente se sente traída. Então, traída pelo quê? Traída pela sociedade, traída pela forma com que a gente vive, traídas por nós mesmas que a gente se vendeu, se corrompeu. E aí a gente tá então naquele lugar assim de que me vale tudo isso. O que que eu tô fazendo, né? E aí ela vai trazer então essa dádiva ilusória do sucesso, de mulheres sem tempo, exaustas, sofrendo de doenças, de estresse, e se perguntando por que perderam o rumo. Então ela vai partir desse lugar, de um lugar onde ela vem de um trabalho terapêutico com pessoas, mulheres, mas com ela própria, que também se viu nesse lugar. Dessa mulher que chegou na meia-idade e começou a se perguntar: o que que é isso? Onde eu vim parar? Sabe? Então ela fala assim: o motivo para tanta dor é o fato de terem escolhido seguir um modelo que renega quem elas são. Então, toda a jornada da heroína é essa terapeuta americana trazendo para gente uma imagem do que a gente deve fazer para se reconectar com nós mesmas. Ela, as- ela, ela se associou com Joseph Campbell, que escreveu A Jornada do Herói, que é uma jornada para homens. Só que é diferente a jornada do homem e a jornada da mulher. Então, muitas mulheres compram o livro, eu, inclusive, já comprei esse livro, eu tenho aqui em casa. E depois eu me deparei, porque eu achei o quê? Né? Era eu ler aquele livro e entender, fazer a jornada do herói que fechou. Vou arrasar na vida. Só que ela fala com Joseph Campbell e fala pra ele, né? Tipo, por que que a jornada da mulher não é parecida com a do homem? Porque aí Joseph Campbell responde pra ela, porque a mulher já está lá aonde o homem quer chegar. E aí ela não concorda com a resposta dele, tá? Apesar de eu achar que realmente é uma verdade. A mulher já está lá onde o homem quer chegar, mas a gente se corrompeu ao longo do tempo e não foi assim uma coisa para ontem, é uma coisa de 5.000 anos atrás que vem acontecendo e que por essa questão ter acontecido, a gente tem que resgatar esse lugar. Por quê? Porque apesar da gente já estar lá, a gente abriu mão, porque a gente renega quem a gente é. Beleza. Então aqui ela vai explicar que a jornada tem a ver com uma busca pela nossa identidade. Esse chamado não ocorre numa idade específica, mas quando o antigo eu dela já não serve mais. Isso pode acontecer quando ela sai da casa dos pais, quando ela começa uma faculdade, quando ela vai trabalhar, viajar, às vezes fazer um intercâmbio para fora,
ou iniciar um relacionamento, ou finalizar um relacionamento. E aí, então, ela simplesmente se dá conta de que ela não tem uma identidade própria. E a gente pode fazer uma revisão aqui da nossa vida e partir do princípio começar a perceber quantas vezes eu fui para a faculdade e percebi que eu não tinha uma identidade própria, ou então fui fazer um intercâmbio e percebi que eu não tinha uma identidade própria, ou então todas as vezes, não foi só em um episódio, foi em vários episódios que isso aconteceu. Enfim. Então ela fala que uma hora vai chegar para qualquer mulher. Não importa a idade, não importa quando vai ser, só saiba que uma coisa vai acontecer. Vai chegar para todas nós. Às vezes do nada, às vezes assistindo uma live, às vezes isso a gente vai ter que passar. E o que que a gente vai ter que passar? Por uma jornada. Uma jornada que é cíclica e começa aonde? Quando a mulher chega nessa crise e ela fala: o que está acontecendo comigo, né? Quando ela identifica que ela não tem uma identidade própria, ela vai ter que iniciar uma jornada. Da onde ela tem que partir? Ela vai, e aí eu vou falar de uma experiência que não está no livro, mas eu acho que acontece com muitas nós, é que a gente vai começar a buscar processos de autoconhecimento. E aí a gente vai procurar processos de autoconhecimento, até o momento que a gente vai se deparar com uma pessoa que vai falar pra gente sobre o conteúdo desse livro de alguma forma. Aonde essa mulher vai nos levar? Muito provavelmente vai ser uma mulher, às vezes vai ser eu. E aí, o que que eu vou levar para você? Esse primeiro tema, separação do feminino. Depois, e eu vou detalhar cada um deles, tá? Porque cada um deles acaba sendo o capítulo do livro, mas eu vou passar por todos eles agora. Então, o que que a gente tem que entender? Primeiro, beleza, não tenho uma identidade própria, tô com problemas nos relacionamentos, ou então no trabalho, não sei quem eu sou, fiz um monte de coisa, mas para que que me serve tudo isso, tá? Chego lá e vou ter que olhar, tá? Me separei do feminino. Uau! O que isso significa? Nós vamos descobrir. Depois a gente vai começar a tomar consciência de que nos identificamos com o masculino em um longo período da nossa vida. A gente vai começar a tomar consciência dos caminhos de provas que a gente percorreu na nossa história. Isso, às vezes, no trabalho, às vezes nos relacionamentos. Isso aqui tudo ainda é tomada de consciência. Isso é, você olhar para trás e perceber que isso aconteceu. É meio que você falar, uau, tá, você só tá me situando. É isso que ela tá contando pra gente assim, ó. Você se separou do masculino, você se identificou com o masculino e você foi lá viver a sua vida e teve um caminho de provas. Encontrou ogros e dragões e passou por poucas e boas. Aí você se deparou com a dádiva ilusória do sucesso. E então você vai despertar para um sentimento de aridez dentro de você. Só quando você chegar nesse lugar que você desceu, que você vai começar a ir para o seu interior. E aí, então, a gente está aqui embaixo, e aí a gente vai tomar consciência de vir para esse lado de cá, que vai ser a parte interior da mulher e todo o processo de autoconhecimento que ela tem que passar, almático e espiritual. Essa parte de cá é lógica ainda, sabe? Ainda é conceito, ainda é teoria, ainda é muito estudo e ainda é tomada de consciência para a cabeça. A hora que chega na iniciação e descida para a deusa, começa o nosso processo que toda mulher tem que passar. E se ela se recusa das etapas anteriores, ela não chega nesse lugar, que é fazer um processo de iniciação e descida. Descida para onde? Para o submundo, para o escuro, para aquele lugar que é a caverna. Tem muita mulher que não consegue chegar na descida da caverna. Por quê? Porque tem medo. Só de pensar de ir para cá, desistiu, já não vai. Para aqui. Se sente árida, seca, mas não tem força para pegar e ir para esse submundo, que é o nosso interior. Por quê? Porque não sabe o que tem ali dentro. E esse medo de não saber o que tem dentro faz com que a gente fique paralisada nesse lugar e não colha o grande, né, objetivo que é encontrar a sua identidade. Por quê? Porque daí a gente vai
ter um anseio urgente por reconexão com o nosso feminino. A gente vai entender por quê. A gente então vai curar a ruptura mãe e filha, curar o masculino ferido, integrar as partes, que é o masculino e o feminino, e então a gente volta de um jeito diferente. E é por tudo isso que nós vamos passar aqui hoje, para que a gente tenha curiosidade de ler esse livro. Porque esse livro não é para ser lido uma vez, ele é para ser lido várias vezes, principalmente as partes que têm contos e histórias. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher decide descer, ela tem que começar a se comunicar com a linguagem simbólica, com a linguagem da alma. E a gente, quando tá na heroína, quem é a heroína? Vou falar quem ela é. Ela quer a lógica, ela quer o mental, ela quer ficar na intelectualização. Só que não dá para ficar na intelectualização. A gente tem que pegar e falar: tô com medo e vou com medo mesmo. Não sei o que eu vou encontrar nesse submundo, como a autora chamou, mas ela já foi, outras já foram, voltaram e estão vivas e estão bem. Então, vamos embora. O que que ela define como a heroína? A palavra heroína já teve muitos significados, e a mulher que recebeu esse título usou muitos disfarces. Ela já foi uma donzela em apuros esperando o resgate do cavaleiro da armadura brilhante, uma valquíria cavalgando pelo céu conduzindo suas tropas para a batalha, uma artista solitária que pinta ossos no deserto, uma freira miúda curando as feridas dos pobres em Calcutá e uma supermãe conciliando o leite em pó e a pasta de trabalho. Ela foi mudando o rosto da mulher a cada nova geração. A missão da heroína de hoje é extrair a prata e o ouro dentro de si mesma. Ela precisa desenvolver uma relação interior positiva com seu homem com coração, e a gente já vai entender o que é esse homem com coração, e encontrar a sua voz de mulher sábia para curar seu distanciamento do sagrado feminino, a honrar corpo e alma. Então, quando a gente fala de ir para o feminino, nós estamos falando de encontrar essa voz interior, criar uma identidade própria, é, esse relacionamento com corpo e alma, corpo e espírito, é corpo, alma e espírito, isso tudo está relacionado com a parte feminina. E a gente vai bater muito nessa tecla para nós mulheres. Por quê? Porque esse é o nosso caminho de volta para casa. Não tem como pular ele. Então, nós vamos falar da separação do feminino. Dri, por que que a gente se separou do masculino, do feminino? Tá, pelo seguinte. Quem já é minha aluna já sabe, mas quando a gente decide fazer esse processo de cura da mulher, dessa cura interna, a gente tem que olhar para a nossa realidade e falar o seguinte: a nossa sociedade ela é androcêntrica, ela é pautada em fazer a partir do masculino. Então, ela tem uma perspectiva ao fazer as coisas voltadas para o homem. Então, essa sociedade, ela é androcêntrica. A nossa sociedade é assim. Então, o que que isso gera em nós mulheres, né? Gera em nós mulheres esse afastamento do nosso feminino. Dri, mas o que que isso tem a ver? Tem a ver que a gente tem fobia de fazer as coisas que mulher faz. Vou pegar um trecho aqui para comprovar. Olha só. Ela fala assim, ó, que nós mulheres, por vivermos nessa sociedade que é androcêntrica, a gente fala frases muito parecidas com essas aqui, ó. Eu não quero ser como minha mãe de jeito nenhum. Não quero nem ser parecida com ela. Algumas mulheres têm medo não apenas de ser como sua mãe, na verdade, elas têm medo de se tornarem a sua mãe. Esse medo chama matrifobia. É tão profundo na nossa cultura que muitas vezes a mãe é deixada sentindo-se abandonada, desvalorizada e totalmente rejeitada. Então, nós mulheres, a gente não fala isso, mas a gente sente isso. Eu não quero ser igual à minha mãe. Eu não quero passar pelo que minha mãe passou. Eu não quero, eu quero ser totalmente diferente da minha mãe. Às vezes até por uma questão de a minha mãe sofreu muito, eu quero ser diferente da minha mãe. Mas tudo isso tem um conceito,
É um plano de fundo. Isso é uma realidade para todas nós mulheres. E a gente só vai tomar consciência disso quando a gente se humildificar e tirar o orgulho de lado e tirar as questões morais da frente e falar, não, é verdade. Que é o que a Sara falou aqui, verdade. Sabe? Porque é assim que é. E enquanto a gente não tomar consciência disso, a gente vai ficar lutando contra. E lutando contra, não vai conseguir passar de fase. O livro traz uma frase sempre no começo do capítulo e ela explica aqui muito bem, uma autora que ela, né, chama Da Mulher Nascida. Ela traz um resumo, porque às vezes a gente acha que o problema é com a nossa mãe terrena, né, a nossa mãe aqui. Mas a gente está falando do arquétipo materno, da imagem da mãe. Da imagem do que a mãe representa nessa sociedade. E ela fala assim: a mãe representa a vítima dentro de nós, a mulher sem liberdade, a mártir. Nossa personalidade parece perigosamente borrar-se e justapor-se com a da nossa mãe. E numa tentativa desesperada de saber aonde termina a mãe e começa a filha, realizamos uma cirurgia radical. É nesse lugar que a gente se separa do feminino. A sociedade deposita uma enorme responsabilidade sobre a mãe, que ao mesmo tempo é assim, se fez sucesso, mérito da sociedade, se não fez sucesso, é culpa da mãe. Enfim, não tem mérito nenhum ser mulher e ser mãe. E a gente olha para tudo isso e fala: eu não quero ser assim, eu não quero passar por isso que ela passou. Com isso, então, a gente se separa da mãe. Pode ser a mãe boa ou a mãe ruim. A gente já falou disso no livro da Lari Pedrosa, é bem parecido, então eu não vou falar aqui de novo. Mas ela fala a mesma coisa que a Lari Pedrosa fala. Separar-se da mãe boa é muito mais difícil do que se separar de uma mãe ruim. Porque, né, a mãe boa, como é que se separa de uma mãe que é boa, que faz tudo por você? Né? Ela fala assim, ó, talvez a mãe mais difícil de se deixar seja a divertida, a acolhedora e a solidária, que é um exemplo positivo. Separar-se desse tipo de mãe é como partir do jardim do Éden, deixar para trás um estado de inocência, vínculo e conforto, para ingressar num mundo de certezas. Mas mesmo a mãe boa, que é o exemplo positivo, pode aprisionar a filha sem querer. Se encará-la como uma divindade suprema com a qual deve se comparar, a filha talvez precise repudiar a mãe para conseguir encontrar sua própria identidade. A Sara comenta assim: engraçado que nesse período, uma coisa que estava achando ruim, tipo não me arrumar como gostaria, mas eu aprendi a ser prática e não ser tão patricinha, embora ache lindo uma mulher visualmente bem feminina e arrumada. Mas minha mãe não é assim, e eu fico lutando com isso dentro de mim. Nossa, precisava ouvir isso e aceitar para integrar em mim. Que bom que você está aqui, então, ouvindo isso. Porque o nosso grande movimento é esse. A gente vai perceber que ao longo do livro, a gente vai voltar à mãe, só que de uma forma saudável, que é o que a gente já conversa, só que isso precisa entrar nas nossas entranhas e depois poder sair com essa consciência que você vem tomando aqui, nesse lugar de eu posso fazer diferente. Só que tem que ser de um lugar que você tem que criar sua própria identidade. Então, outra parte interessante aqui desse trecho, ela fala assim, ó. Ah, isso é bem interessante, que tem a ver bastante com o que você falou, Sara. É, a sociedade sempre encorajou as mulheres a viver através dos outros em vez de encontrar a realização própria. Tenho medo de perder minha independência ou que tirem vantagem de mim se eu for vista como feminina. O perigo surge quando a filha que rejeita o feminino negativo incorporado pela mãe também nega os aspectos positivos da sua própria natureza feminina, como o lúdico, a sensualidade, a paixão, a intuição e a capacidade de acolher e criar. Interessante isso, né? Porque quando a gente rejeita, isso é uma coisa. Tem uma coisa que Bert fala, né? Bert fala assim, que tudo aquilo que você rejeita, você não pode ter, porque você está excluindo aquilo. Então, quando você exclui uma parte da sua mãe, você não exclui só a parte que você não gosta, você exclui tudo. Não tem escolha, não tem como falar, ah, não, eu quero só aquela parte, o resto não. Não, é um bolo. Depois que você bateu o bolo e assou o bolo, não tem como você tirar a farinha e separar o ovo. Não. Você tem que ou aceitar o bolo
e comer o bolo, ou você não vai comer o bolo. Você fala, ah, eu gosto de bolo sem farinha. Não tá tendo, não vai dar. E aqui ele fala exatamente isso. O perigo é quando a gente rejeita o nosso feminino, porque a nossa mãe, né, incorporou esse feminino negativo, e a gente também abre mão da parte positiva do feminino. Por isso que a gente tem que resgatar, por nós, independente de como foi, porque a gente vai perceber que essa questão do feminino, né, de toda essa questão de vivermos num mundo que é patriarcal, é de 5.000 anos. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu ontem, é uma coisa que acontece há muito tempo, e assim, cada mulher vai ter que partir da sua jornada própria de heroína, buscar fazer algo diferente. É só quando a gente decidir fazer algo diferente que então a gente vai conseguir fazer uma história, continuar uma história de um jeito diferente, tá? Então, essa aqui, ela vai falar então dessa questão de rejeitar a mãe, dessa questão da gente viver nesse mundo patriarcal. E a gente então vai para a parte da identificação com o masculino no capítulo 2. Por que que a gente vai falar de identificação com o masculino? Porque a partir do momento que a gente fala, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero fazer almoço de domingo, eu não quero ser a pessoa que é a última a dormir, eu não quero ter que ficar cuidando de criança. Enfim, seja lá o que foi que a gente incorporou, que a gente não queria ser, ou a gente não queria ser igual, ou a gente não queria ser porque ela passou por várias coisas. O que que a gente fez? A gente viu que se identificar com o masculino são coisas boas. Por quê? Porque todo mundo acha legal o que os homens fazem, porque no almoço de domingo, o homem tá lá sentado assando carne, enquanto a mulherada tá fazendo todo o resto. Então, a gente vê aquilo e a gente fala, não, deixa eu me identificar com as coisas do masculino. Isso no pequeno e no grande, né? Então, a gente arruma um aliado. A gente pode ter um aliado, que é o nosso pai, que é fiel a nós, ou um aliado que não, ou não é um aliado. Porque a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem a mãe boa e a mãe ruim, a gente tem o pai, que ele é o pai bonzinho, ou o pai que não é bonzinho. Uma coisa é clara nesse capítulo. A gente se identifica com o masculino, ou quer ser salva por ele, ou se torna o masculino. Então, a mulher ela vai seguir esses dois caminhos. Ou ela se torna o masculino por se identificar, ou ela quer ser salva por ele. Essa é a identificação do masculino na heroína. Por isso que ela fala: ou essa mulher foi a donzela, ora ela foi a Joana d'Arc, ora ela foi não sei quem, ora ela foi não sei o que lá, tá? Quem ela introduz aqui para falar disso, para contar e validar essa identificação com o masculino? A história de Atena. Então ela fala que Atena é uma filha do pai e que todas as mulheres que vivem nessa sociedade de hoje são filhas do pai. E aí a história de Atenas valida isso, que é o negócio de Zeus sabia que ia ter uma filha muito mais poderosa que ele. Ele então decide comer a mãe, grávida, ainda grávida, isso é uma história, isso é um mito, né? Então ele come para que a filha não venha à vida. Ele passa a ter dores fortes de cabeça e pede para o filho marretar a cabeça dele. Quando ele marreta a cabeça, sai Atena, já vestida com roupa de guerra, adulta, e ela tá identificada como masculina, porque veio do masculino, só que ela não tem a mãe, que é o que acontece com toda heroína. Ela não tem a mãe, apesar dela ter mãe, ela não tem a mãe. Por quê? Porque rejeita a mãe, não quer ser igual à mãe, não quer se tornar igual à mãe. É essa pegada que a gente tem que falar. É verdade. Por mais que eu não admita, por mais que essa é a verdade, eu rejeito as coisas do feminino. Eu não quero ser igual, eu não quero passar por isso, eu não quero. É isso. E aí, então, a gente arruma um aliado, que é o masculino, ser salva por ele ou se tornar um homem. E aqui nós não estamos falando de sexualidade, a gente está falando de, por exemplo, aquela mulher que fala: eu vou fazer tudo, eu vou trazer dinheiro para casa, é eu que vou fazer, eu me tornei o marido da minha mãe e coisas do tipo, tá? Que mais que fala aqui nesse capítulo que é importante? O vício da perfeição.
essa parte aqui, eu acho que ela é bem interessante, porque nós mulheres, quando a gente tá nessa heroína, a gente quer fazer tudo perfeito. A gente tem dentro de nós, assim, um negócio que é preciso ser bem-sucedida, preciso fazer tudo certo. É, é muita, muita cobrança. Então ela fala assim, ó, uma jovem pode parecer bem-sucedida enquanto sangra por dentro. E por causa de um medo inato da inferioridade feminina, que nós vamos falar sobre ela, muitas jovens se tornam viciadas na perfeição, mergulhando no excesso de trabalho e exagerando para tentar compensar o fato de serem diferentes dos homens. Por quê? Porque a gente vai para o mundo. A gente vai para o mundo, se identifica com o masculino, mas a gente sempre está com um pensamento. Eu preciso de um chefe, eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém que me ajude, sabe? Então, a gente tem essa questão da inferioridade. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não é um homem. E que a gente tem que fazer dobrado para conseguir os mesmos resultados que ele. O que que eu tenho que fazer? Me tornar perfeita. Só que isso é uma ilusão, né? E a gente paga um preço alto por isso que a gente chega um momento e fala: o que que adianta eu ter conquistado tudo isso? Então, algumas mulheres têm grande orgulho de aprender a pensar como os homens, a competir com eles e vencê-los em seus próprios jogos. Gente, eu fui essa pessoa. Achava que eu tava arrasando. Eu achava que assim, tô arrasando, tá dando certo, eu tô aprendendo, tô no mundo corporativo, as coisas estão fluindo, sabe? Por quê? Porque eu tô aprendendo a jogar o jogo dos homens. Só que com isso, nós rejeitamos todo um lado nosso. E eu falo falo assim, com propriedade. Eu rejeitava todas as qualidades do feminino. Adorava fazer muitas delas, mas achava que não eram bem vistas, e realmente não eram bem vistas. Com isso, o que que a gente ganha? Estresse, doenças, somatizações, insatisfação. E com isso, a gente chega nesse lugar de ter que fazer toda essa jornada aqui que nós estamos conversando, que tem que ser feita de dentro para fora e não na cabeça, porque tem muitas heroínas que leem esse livro, só tomam parte do patriarcado, querem entender a parte lógica e param ali. Ou seja, não viveram a jornada que a autora está propondo aqui para nós. Outra coisa que ela fala, colocando o patriarcado no aviso prévio. Então, essa parte aqui é a hora que ela vai falar o seguinte: parte da heroína, parte da busca da heroína é encontrar seu trabalho no mundo, o qual lhe permitirá encontrar a própria identidade. É importante para a mulher saber que pode sobreviver sem depender dos pais ou de terceiros para poder expressar seu coração, sua mente e sua alma. As habilidades aprendidas durante essa primeira parte da busca heróica estabelecem a sua competência no mundo. É, tá, peraí que eu não sei o que que é exatamente aqui que eu queria trazer pra gente, deixa eu me lembrar. Não, acho que não tinha nada aqui que eu queria tanto chamar assim. Tá, beleza. Então vamos para frente. O caminho de provas. Então, o que que a gente, até onde a gente veio aqui foi: eu, criança, vi que eu não queria ser igual às mulheres, me identifiquei com o mundo masculino e fui para o mundo. E aí, o que que eu fiz? Fui embora, deixei a casa dos pais e fui buscar minha vida, certo? Assim como todas vocês também. Aí o que aconteceu? A gente foi para a vida, buscou uma faculdade, um novo emprego, viagens, relacionamentos. Tudo isso lhe oferece oportunidades para olhar e experimentar suas qualidades positivas e aspectos negativos de si mesmo. Isso a gente viveu. E aí, o que que acontece? A gente vai encontrar nesse momento dragões, que ela chama, que são eventos dentro desses contextos aqui que fazem a gente passar por um caminho de provas. Ela fala assim, ó, a tarefa é pegar a espada da verdade dela
encontrar o som da voz dela e escolher o caminho do destino dela. É assim que ela encontrará o tesouro na sua busca. Por quê? Porque agora é o momento dela olhar para si mesma. Agora é a hora da heroína fazer isso. Só que para isso, nós enfrentaremos obstáculos pelo caminho, tanto no nosso mundo racional, exterior, quanto no interior, a psique. O caminho exterior de provas vai conduzir a gente por uma trajetória repleta de obstáculos que vai levar à graduação acadêmica, a promoções, a títulos de prestígio, ao casamento e ao sucesso financeiro. Os dragões estarão lá aguardando a dádiva, dizendo-lhe que ela não vai conseguir, que ela, na verdade, nem quer fazer isso, que há muitas outras pessoas mais qualificadas que ela na frente dela. Às vezes, esses dragões serão assustadores e terão algumas semelhanças com pais, professores e chefes. O dragão mais desafiador de todos, porém, não é nenhum deles. É o réptil da sociedade. E essa parte aqui eu acho genial. O réptil da sociedade, ele fala uma coisa para todas nós. Ele fala assim: você pode ter o que você quiser, você pode fazer tudo o que quiser. Enquanto continua sabotando o seu processo, oferecendo menos oportunidades, salários baixos, poucas opções de cuidado para os filhos e promoções demoradas. Na verdade, o que esse dragão está dizendo é: sim, querida, você pode fazer tudo o que quiser, desde que faça o que nós queremos. Ai, essa parte é forte, não é mesmo? Porque essa é uma verdade. Quando a gente está no mercado de trabalho, a gente começa a perceber que as coisas são assim mesmo. Então, a gente começa testar nossa resistência, capacidade de determinação, de estabelecer limites. Colegas de trabalho vão irritar a gente, conselhos profissionais vão mudar as nossas exigências, namorados vão declarar que nunca nos amaram de verdade. Então, assim, vai ter que rolar todo um jogo de manipulação, disfarçado de poder, realização e amor no meio disso tudo. E então, a gente acha que a gente está conquistando coisas no meio disso, mas na verdade, a gente só está sendo soterrada por todo esse movimento que acontece dentro da sociedade que a gente vive. Então, esse é o caminho de provas que a heroína vai passar. E aí, dentro da gente, esses demônios, né, que a gente vai estar lutando contra, eles vão tão forte nos tomar conta de nós que a gente vai começar a se sentir o quê? Incapaz, que a gente é uma fraude, a gente vai achar que a gente realmente não vai dar conta daquilo. Então, a gente começa a ficar naquele lugar de incerteza. E aí, ela fala que essas ladainhas que a gente, né, começa a contar pra gente, serve para minar a nossa clareza, a nossa autoconfiança, a nossa ambição e o nosso valor próprio. Os dragões que ciosamente guardam o mito da dependência, o mito da inferioridade e o mito do amor romântico são adversários temíveis. E isso são os grandes dragões que a mulher vai se deparar, que é o mito da dependência, da inferioridade e do amor romântico, que a gente tem que tomar consciência também. Então, o que que é o mito da dependência? O mito da dependência é que nada mais, nada menos que nós mulheres, a gente é encorajada a manter uma relação de dependência com os pais, com a família, depois no casamento, com maridos e filhos. E que todo mundo vem antes de nós. Então, essa postura que a gente aprendeu a ter nesse lugar de dependência é: todo mundo vem em primeiro lugar. Tudo é mais importante que eu. Esse é o mito da dependência. Eu dependo do outro. Eu dependo de cuidar do outro. O outro depende de mim. Então, depois tem o mito da inferioridade feminina, né? Que a sociedade rebaixa as qualidades femininas e é improvável que a mulher se valorize como mulher, visto que a sociedade rebaixa as qualidades femininas. Por exemplo, cuidar de jardim, fazer um bolo, ouvir o seu coração, a sua intuição. Gente, isso aqui, sabe? Essas coisas não servem aqui, minha filha.
Cadê dados? Cadê resultados? Cadê metas? Né? Se você não me trouxer dados e informações, pouco importa as suas qualidades femininas. Ela é vista e se vê como carente e age a partir do mito da inferioridade. A mulher não tem valor intrínseco próprio, seu valor está ligado à sua relação com os homens e com crianças. Mas não tenha medo do que isso tudo tá falando, porque às vezes a gente tem medo e vai falar, gente, tá, e aí agora? Pra onde é que eu vou depois que eu leio todas essas coisas, sabe? Calma que tem uma luz no fim do túnel, tá? Ela fala, ela acredita nesse mito e avalia os próprios conhecimentos e habilidades pelas lentes do pensamento do déficit. Eu sou, se eu pelo menos fizer mais, se eu tentar mais, se eu for uma boa garota, se eu conseguir aquele diploma, se eu usar aquela roupa, se eu dirigir aquele carro, se, eu serei aceita. Eu serei aceitável nessa sociedade. Então, a gente fica nesse lugar de tentar cobrir. Sabe? Se eu fizer isso, a gente não pensa no sentido de e se eu for eu mesma? E, desculpa o perdão da palavra, ligar o foda-se, sabe? Não, a gente fica tentando cobrir e mais. E não, mas peraí, você pediu 50, deixa eu te pagar 60. Just in case, sabe? Então, isso está dentro de nós. E a gente tem que tomar consciência disso para poder sair disso. Enquanto a gente não assumir essas coisas, nada vai acontecer. Então, para destruir o mito da inferioridade, a mulher precisa carregar a própria espada da verdade, afiando a lâmina sobre a pedra do discernimento. Toda mulher precisa encontrar a própria voz. Como é que eu saio disso tudo? Encontrando a própria voz. E para além de encontrar a própria voz, tem a ver em encontrar a própria a própria identidade, a própria realidade, construir as regras a partir do que você quer para você e não a partir do que a sociedade diz que você deve ou não fazer. Então ela fala, aprimorar sua habilidade de comunicação ajuda a heroína a se dar bem com diferentes tipos de pessoas e ter coragem de apresentar a sua visão, inspirar outras mulheres e a confiar nas próprias imagens e palavras. Quanto mais vemos arte feminina, poesia e peças de teatro femininas, trabalhos de dança coreografados por mulheres e ambientes de trabalho projetados por mulheres, mais valorizamos a voz da mulher. Toda mulher que dissipa o mito da inferioridade se torna um exemplo para outras. Então, uma mulher ela deve afirmar o valor da sua feminilidade e não esconder e não achar que a gente é menos, que é o que a gente faz quando a gente está tomada por essa heroína dentro de nós, a gente acredita que a gente tem que botar de lado a nossa feminilidade. E é o oposto disso. A gente precisa reconhecer essa contribuição à cultura e à sociedade como algo intrinsecamente valioso em qualquer forma feminina. Mais empatia nos relacionamentos, uma orientação estética forte e confiável e um desejo altruísta de oferecer cuidados. Através desse tipo de autoestima, ela é capaz de formar uma parceria igualitária com os homens e com o seu ânimos, que é o aspecto masculino da mulher. Para que as mulheres deixem de emular os homens, de precisar de aprovação das instituições masculinas e de menosprezar outras mulheres pelas adaptações que fazem, elas têm que reconhecer que eles são pessoas masculinas, sem poder mágicos ou uma autoridade intrínseca por causa do seu gênero. Isso aqui é sensacional, porque a gente, além de menosprezar outras mulheres também, porque acha que ela não é boa o suficiente, assim como a gente nem se acha boa o suficiente, a gente fica esperando a aprovação da parte masculina. E a gente tem que, na verdade, trazer à tona qualquer forma feminina que diz respeito a nós, a partir desse trabalho de autoconhecimento e de tomada de coragem para trazer a sua voz no mundo para que a gente possa encorajar outras mulheres a fazerem e não simplesmente se silenciar e falar, ah, é assim que é, então o que a gente tem a fazer é simplesmente aceitar que é assim. Não precisamos. E por fim, outro dragão é o mito do amor romântico.
que diz que a mulher procura um pai, um amante, um salvador que ela pensa que vai resolver todos os seus problemas. Ela é vítima de falsas noções de realização. Por exemplo, se eu encontrar um marido, serei feliz. Se eu encontrar o chefe certo, avançarei na carreira. Se eu estiver com um homem poderoso, serei poderosa também. Posso ajudá-lo na sua carreira, nos seus negócios, na sua escrita. A mensagem implícita é: não precisarei descobrir o que eu quero fazer, posso viver a vida dele. E isso aqui é um tapa na cara. É um tapa na cara. Porque no final do dia, às vezes é isso que acontece. Muitas vezes. E às vezes a gente não quer admitir. Porque realmente, assim, ó, olhando para essas frases, que, gente, vamos ser honestas. A gente nunca pensou se eu encontrar o chefe certo, vai dar tudo certo. Eu só preciso que ele goste de mim, que ele apoie. Eu, claramente, quando eu estava fazendo meu estágio, eu percebia isso. Só tinha gestoras mulheres. E aí, elas me detestavam. Toda essa competição do feminino e tal, e eu também não gostava delas. Achava elas, assim, as bruxas más. E aí, quando chegou o gerente, que era um gerente novo, eu vi uma oportunidade. Eu vi a chance dele poder topar o meu trabalho. Então, isso está intrinsecamente, a gente só precisa buscar na nossa história. Por isso que eu falei que a primeira parte do livro, ela é uma tomada de consciência. Aqui, eu falo assim, ó, que esse livro aqui, essa primeira parte, não é nem sobre questionar a verdade, é sobre assentir a verdade, é começar a procurar na nossa história tudo isso que tem, para que a gente possa falar, caraca, eu estava entorpecida por toda essa realidade e eu não percebia. Então, ela fala para finalizar esse capítulo o seguinte: a heroína deve ter coragem de desmistificar o seu parceiro e retomar a responsabilidade pela própria vida. Precisa tomar decisões difíceis e ganhar autonomia. Esse é o grande papel da guerreira, da heroína. Ganhar autonomia. Para eu ganhar autonomia, eu preciso ter identidade própria, eu preciso confiar em mim, eu preciso ter coragem. Só quando é liberada ou se libera da crença de que sua realização está nas mãos de um amante é que a mulher poderá encontrar um parceiro em posição de igualdade e desfrutar de um amor verdadeiro. Ah, isso aqui é muito lindo. Porque ela não está dizendo aqui, gente, que é impossível a gente ter um relacionamento com um homem, que é impossível a gente não depender ali igual, sabe? é, Quando eu casar, eu serei feliz. Não, ela está dizendo, se a mulher tiver a coragem de assumir responsabilidade pela sua própria vida e autonomia, ela vai poder encontrar um parceiro em posição de igualdade e desfrutar de um amor verdadeiro. Isso é sensacional, porque é isso que a gente quer. Que uma coisa que a gente tem que tomar como uma verdade para nossa vida é dentro rege fora. Se eu curo o meu feminino, eu curo o meu relacionamento com as outras mulheres. Se eu curo o meu masculino, eu curo o meu relacionamento com os outros homens. E se eu consigo ter um casamento, uma integração entre o feminino e o masculino dentro de mim, eu consigo ter um casamento fora também. Então, esses são aspectos internos da nossa psique. Só que para isso a gente tem que tomar consciência dessas coisas, porque senão a gente fica enubriado, a gente fica cego por essas coisas e acha que essas coisas são impossíveis, né? E às vezes fala, meu, isso não é pra mim, e aí acha que tem o dedo podre, várias questões, e questões também que podem ter a ver com questões sistêmicas, mas o sistêmico também traz para esse lado, né? Dos problemas internos, homem e mulher. Mas, papo para outro dia. Aí nós vamos pro quarto capítulo. E, gente, tudo isso ainda é externo. A gente não foi para o nosso inconsciente ainda. Então, esse capítulo 4 fala sobre a dádiva ilusória do sucesso. Esse capítulo conta a história de mulheres, por exemplo, da Peg e da Jill, que são mulheres que elas são muito bem-sucedidas na carreira, mas que elas sempre deixam algo a desejar. Por isso essa dádiva ilusória do sucesso. Por quê? Porque elas conquistaram tudo no mundo profissional. Só que mesmo assim, não é suficiente. Então, o primeiro exemplo é de uma CEO que ela tem tudo, ela tem um casamento bom, ela é CEO de uma empresa que está indo super bem. E o que que acontece? Ela chega na reunião dos pais, de pais e do filho dela,
E a professora chega para ela e fala assim: Ah, fulaninho tem mãe, sabe? Nesse lugar, nessa sensação de que, calma lá, alguma coisa eu deixei a desejar, meu filho. O casamento tá tudo certo. A profissão tá tudo certo, mas calma. Ainda tem algum aspecto. Por quê? Porque daí a gente olha para essas coisas por causa dessa sociedade, dessa mulher que também critica outras mulheres, e aí a gente se sente insuficiente, a gente se sente fingidora. E a gente então tem essa dádiva ilusória do sucesso de que nunca é suficiente, por mais que esteja tudo certo. Por exemplo, aqui tem uma parte que fala assim, ó, não importa quão bem-sucedida seja, elas ainda precisam lidar com o fato de que o mundo exterior é hostil às suas habilidades e às suas escolhas. Nunca vai estar tudo 100% para essas mulheres. E o que que ela fala aqui nesse capítulo? Que existe um machismo materno. É, vamos dormir com essa agora? Existe um machismo materno. Aonde a gente, né, ela fala aqui, ó, o culto à supermulher nos anos 80 prometia às jovens que elas poderiam ter tudo, uma carreira lucrativa, gratificante, um casamento amoroso, igualitário e estável, uma maternidade jubilosa. Muitas das heroínas de hoje se tornaram supermulheres com reação às místicas femininas que suas mães suportaram ou desfrutaram na década de 50. E aí, com isso, o que que ela fala? Ela fala assim, ó, que essas mulheres que prometeram tudo isso para ela e elas não conquistaram, elas falavam para as filhas: não faça o que eu fiz, tenha uma carreira, viva a sua própria vida. As mulheres não têm poder, espere se casar e ter filhos para saber, pra você ver como é que é o machismo materno. Essas mensagens confundiam a filha. Então, sua mãe não gostava de ser mulher, de ter um marido e de cuidar dos filhos? Será que as crianças arruinaram a vida delas? Será que as mulheres. Será que ser mulher é horrível? Sua vida estaria arruinada por ser mulher? A autodepreciação e a autoaversão da mãe convenceram a filha de não se parecer em nada com ela. Em vez, disso, ela seria perfeita. Então, perceba, isso foi construído na nossa sociedade, né? Falas, contextos, marketing que vendeu uma coisa e tudo. Então, ela reforça aquilo que a gente conversou no começo. Infelizmente, no esforço para não serem nada parecidas com suas mães, muitas mulheres jovens se tornaram como os homens, reforçando a explicação do primeiro capítulo e do segundo capítulo. Elas condicionaram sua autoestima, a sua identidade e seu valor próprio aos padrões masculinos de produção. No início, seus êxitos eram inebriantes. Entretanto, quanto mais bem-sucedidas se tornavam, mais exigências de tempo e energia lhes eram feitas. Os valores femininos em relação aos relacionamentos e ao cuidado com o outro foram deixados em segundo plano, atrás da conquista de objetivos. E muitas mulheres começaram a se sentir que nunca poderiam ser boas o suficiente. Quem nunca se sentiu assim na vida, né? Então aqui ela traz o exemplo dessas duas mulheres e para a gente suprir, né, nunca ser boa o suficiente, ela fala que a gente aprendeu a ser uma boa fingidora. O que que ela quer dizer com isso? Que a gente aprendeu a ter um bom desempenho. Por isso, quando sente algum desconforto, se ocupa em vencer o próximo obstáculo. Um novo diploma, uma nova posição prestigiada, uma mudança geográfica, um caso sexual, mais um filho. Ela acalma a sensação de vazio, massageando o próprio ego com mais atos de heroísmo e realizações. Ela existe uma descarga de adrenalina associada à conquista de um objetivo, e esse barato mascara a profunda dor de não ser suficiente. Ela mal percebe a decepção depois que seu objetivo foi alcançado, pois já está focando no próximo. Quem nunca é assim? Essa necessidade obsessiva de se manter ocupada e produtiva que ela precisa enfrentar. Essa necessidade obsessiva de se manter ocupada e produtiva evita que ela precisa enfrentar a crescente sensação de perda. É um super tapa na cara, né? É. Então, esse capítulo aqui
ela vai falar sobre isso, sobre a gente ir para esse lugar de querer fazer mais e mais, e nesse negócio de buscar o mais, eu tampo esse vazio e sigo vida para não se conectar comigo. Tem também o mito de ser insuficiente. Então, ela fala que a maioria das histórias de heroína se passa na primeira metade da vida, quando a mulher constrói uma identidade e se estabelece como alguém no mundo. Essa tarefa envolve sair para o mundo, adquirir habilidades e alcançar a excelência. Isso se torna parte da sua identidade. Esse trabalho, seja ele qual for, quando escolhido conscientemente, é parte do processo de construção da alma que resulta numa personalidade que não só tem mais a oferecer, como também precisa ser menos compulsivamente de outra pessoa. A heroína pode dizer não aos padrões de supermulher no trabalho ou em casa, quando se sente bem consigo mesma, como mulher, e assim reconhece as suas limitações naturais. Abrir mão do poder e do prestígio para voltar a sentir. Encontrar a dádiva interior do sucesso exige sacrificar falsas noções de heroísmo. E quando conseguimos encontrar a coragem para ser limitada e para perceber que é suficiente exatamente como é, a mulher descobre um dos verdadeiros tesouros da sua jornada. Ela pode se desapegar dos caprichos do ego e entrar em contato com forças mais profundas que são a origem da sua vida. Ela pode dizer: eu não sou tudo e sou o suficiente. Ela se torna real, aberta, vulnerável e receptiva a um verdadeiro despertar espiritual. Olha aonde ela está nos levando. Essa primeira parte é só provocação para colocar a gente assim, ó, querida, você tá aqui. Você precisa sair desse lugar. Só que para isso, a gente precisa aprender a dizer não. Por quê? Porque, minha querida, a gente consegue falar não para os outros se a gente quer ser amada, quer ser querida na sociedade, perante aos chefes? Não, eu falo sim para todo mundo. Tudo que me pedirem, eu dou conta. Mas nem que eu tenha que dormir até mais tarde, dormir depois, tarde, nem que eu tenha que não fazer o que eu preciso fazer. Eu tinha prometido para o meu filho que eu ia em tal lugar, mas não, agora eu não posso falar não para dar fulano, então eu vou, né? Vou fazer. Por quê? Porque a gente não sabe falar não. Então, por que que a gente não sabe falar não? Porque ela vem trazendo todo um. Ela começa esse capítulo do dizer não falando sobre essa sensação da gente ter se sentido traída, enganada. Enganada, porque ela fala assim, ó, ao longo da última década, ouvi histórias de mulheres entre 28 e 58 anos que sentiu que o sucesso conquistado no mercado de trabalho havia cobrado um preço alto pela sua saúde e pelo seu bem-estar emocional. Um preço que ia muito além da remuneração recebida. Um sentimento de cansaço e incerteza sobre como prosseguir. E aí, então, ela chegava num lugar que ela perguntava: de que me serve tudo isso? Por que que eu me sinto tão vazia? Alcancei todos os objetivos que estabeleci para mim mesma, mas ainda falta algo. Eu me sinto vendida. Sinto que me traí, que abri mão de alguma parte minha mesma que eu nem sei qual é. Então a gente se sente, né? Essa sensação de fora de sincronia com a gente mesma. E aí ela continua: a mulher investiu tanto tempo e tanta dedicação a seu percurso heróico que ela mesma se surpreende por não conseguir afastar a sensação de ter perdido algo importante na vida. Ela não compreende os sentimentos de desolação e desespero. Emoções certamente novas. Por quê? Porque não sente, né? A gente fica entorpecida, anestesiada, a gente fica também nesse lugar de piloto automático que eu não sinto nada. Então, quando ela começa a sentir isso, é desesperador para a mulher, né? E por que que isso acontece? Que ela fala assim, ó, essa sensação de perda que essas mulheres expressam é um desejo pelo feminino, um anseio por se sentirem em casa dentro do próprio corpo e da própria comunidade. É nesse momento que a gente começa a sentir essa vontade. E o que que é esse desespero? É o nosso feminino pedindo para vir à tona.
A maioria das mulheres de hoje passou a maior parte da vida adulta desenvolvendo e aperfeiçoando qualidades que sempre foram consideradas masculinas, inclusive a habilidade de pensamento lógico, linear e direto, de analisar e estabelecer metas de curto prazo. As mulheres que levaram as próprias emoções para o ambiente de trabalho foram rapidamente informadas que ali não era lugar para isso. Fato. Um modo de liderança mais feminino, valorizando os sentimentos, a intuição e os relacionamentos, né? Jamais eram bem vistas. Muitas mulheres ainda reclamam de subestimar sua parte feminina. Quais são as reclamações? Sinto falta de usar as mãos para criar, não costuro há 20 anos, eu adorava cozinhar, mas não tenho mais tempo para isso. Meu corpo anseia por tirar os sapatos, afundar os dedos na lama e correr. Meus ossos, na verdade, doem, e não é porque eu esteja cansada. Eu sei quando isso acontece. Isto é novo. Eles doem porque querem uma conexão com a Mãe Terra. Essas são palavras de mulheres que começaram a ter uma sensação de secura, uma sensação de esterilidade, uma sensação de aridez espiritual. Eu acho que aqui começa o limiar, assim, sabe? Que a gente tem medo, mas não pode ter medo, tem que avançar. Agora, a partir daqui tem que avançar, entendeu? A hora que você começa a falar aridez, esse lugar, assim, você fala, ah, mas eu não quero ser essa mulher. Tá, mas nós estamos essa mulher, eu preciso sair desse lugar. Ela fala assim, ó, felizmente essas mulheres conseguem expressar seus sentimentos de perda. Mais grave é ver que muitas enfrentam o que definimos clinicamente como colapsos nervosos, culpando a si mesmas por não terem resistência, por não conseguirem suportar o estresse do mundo masculino. Muitas se refugiam no álcool ou nas drogas para entorpecer a dor da perda. Outras permanecem em silêncio, até que o caroço no seio ou o câncer no colo do útero as leve a aceitar a jornada heróica, que a jornada heróica não levou em considerações as limitações do seu corpo físico e os anseios do seu espírito. E, infelizmente, essas doenças femininas estão relacionadas com o nosso feminino, psicossomaticamente. Só que a gente não quer admitir, a gente não quer falar que é sobre isso, mas infelizmente é isso. O nosso corpo somatiza e quando a gente se distancia do nosso feminino por várias questões, às vezes questões ancestrais, isso vem à tona. Alguma coisa vai nos parar, entendeu? Algo vai nos parar. Aí depende de cada uma de nós como é que isso vai vir à tona, né? Pode ser trabalho, estresse, relacionamento, ou pode ser uma doença, infelizmente. O que que ela quer dizer com aridez espiritual? Achei linda essa parte também. Ela fala assim, ó, a aridez espiritual significa que a mulher perdeu o seu fogo interior. Quando não está usando, não está sendo alimentado, quando não há mais combustível para a chama da sua alma, quando morre a promessa do sonho por tanto tempo mantido, os velhos padrões não servem mais, o novo caminho ainda não está claro. É muito isso que a gente passou, né, Sara? A gente conversava bastante nisso na mentoria. Né, não está claro, eu fico aflita. A escuridão por toda parte. E ela não consegue ver, sentir, provar nem tocar. É a gestação que a gente estava conversando ontem também. Nada mais tem significado e ela já não sabe quem realmente é. Essa é a nossa aridez espiritual. E é isso. Aí aqui ela vai trazer vários aspectos, né, que eu não vou aprofundar aqui. E aí então ela só traz mais uma parte aqui que ela fala: nós somos filhas espirituais do patriarcado. E aí ela vai falar dessa parte também, que a gente nasceu desse lugar, somos filhas. A Sara ainda não está. Tem hora que acho que estou voltando para trás e hora que estou achando que estou indo para frente. É, e faz parte, porque é esse cíclico que a gente está vendo aqui hoje no livro, que a autora fala exatamente isso. Tem horas que você está em dois lugares ao mesmo tempo nessa jornada. E o que que você tem que fazer? Ela vai falar aqui o caminho do que a gente tem que fazer. Mas o grande ponto é gestar isso. Gestar isso e falar, eu tô assim. Tem horas que eu tô achando que tá indo para frente, tem horas que eu tô achando que tá indo para trás. O que não dá para fazer é fugir, porque como ela trouxe, uma hora a gente vai entrar em colapso. Fuga, colapso. Então aqui
Quando ela traz essa parte dos filhos do patriarcado, o que que ela vai trazer? Esse contexto histórico de que nos últimos 5.000 anos a cultura tem sido definida em grande parte por homens e tem uma abordagem da vida orientada para a produção, o poder e a dominação. Totalmente diferente do que é o feminino. Então, o respeito pela vida, pelos limites, pelos ciclos e pelos filhos da natureza não é uma prioridade. Ela fala que os homens eram grandes no Egito, na Grécia, em Roma, na Idade Média, no Renascimento. Basta observar a história da arte para constatar que os homens já foram a medida de todas as coisas. As suas proporções físicas eram as ideais, nossas noções de sabedoria, justiça, regularidade e resistência eram baseadas nos homens, orientada para homens e regulamentada pelos homens. Então, ela está trazendo esse contexto de que a gente é filha do patriarcado, tá? E ok, aí ela vai trazer um exemplo, né, de uma jornalista, de uma cliente dela. E essa cliente dela vai falar exatamente esse ponto aqui que a gente muitas vezes chega nessa conclusão, que é: em 6 anos, nunca dei ouvido aos meus sentimentos. Em vez disso, eu era inconsequente com o meu dinheiro. Era motivada pelo medo do fracasso, não queria cometer nenhum erro. A aprovação dos outros era muito importante para mim, e ainda por cima, escolhi uma carreira na mídia, onde os julgamentos dos outros são tudo. Então, percebe? Ela vem trazendo essas personagens, né? Essas pessoas que foram clientes dela para validar essa jornada que a gente passa. Deixa eu ler aqui. Esses últimos meses estou me sentindo distante do meu feminino, como se estivesse novamente fazendo o processo de volta. É uma loucura ter hora. Tem hora que não sei se vou conseguir, que cansa, mas seguimos como dá. Veja isso realmente como um processo, Sara, que faz parte, para você não desanimar, sabe? Porque é isso, sabe? A jornada da mulher é uma jornada cíclica. E a gente tem que aproveitar cada mês nosso para mergulhar um pouco mais. Só que eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu passei por isso. Mas o que que eu digo para você se apegar é estar aqui, como você está fazendo, porque isso vai trazendo você para novos níveis de consciência, porque às vezes a gente, sabe, sai de todo esse contexto e acaba realmente desistindo, se entorpecendo. É um movimento da vida, né? Não tem uma linha de chegada. Não tem uma linha de chegada. A linha de chegada, infelizmente, é o nosso fim. Quando a gente morrer, a nossa história tem um início, um meio e um fim. Até que a gente esteja, enquanto a gente estiver respirando, a linha de chegada, minha querida, é sempre mais à frente. Então, aí ela vai trazer o negócio do o que acontece quando as mulheres dizem não. O capítulo era sobre isso. Então, ela deu todo esse contexto para a gente chegar no que acontece quando a gente diz não. Olha só, tudo isso é muito importante para a gente, porque a gente vai ter que buscar esse lugar. E isso a gente vai ter que se desafiar. Perceba que isso é um mix e você vai ter que se testar o tempo todo. Ela fala assim, ó, quando dizem não à voz interior dominadora, que diz ele tem razão, você está sacrificando a sua carreira, as mulheres experimentam uma série de emoções complexas ao mesmo tempo. Há uma sensação de vazio, de não estar à altura, de seguir o caminho óbvio de uma carreira de sucesso. Há um medo de decepcionar os outros, de entristecê-los, de destruir a imagem que criaram sobre quem você é, mas há também uma força em dizer não, em se autoproteger, em ouvir sua voz autêntica, em silenciar o tirano interior. Só que a gente precisa falar não. Porque se a gente não fala não, a gente nunca vai pegar essa força do dizer não. A gente precisa disso. É desafiador, mas a gente precisa. Então, é preciso se desafiar.
É preciso se desafiar. Eu sei que vai dar medo. Eu trazendo um pouco aqui da minha vida pessoal, eu tô passando por um processo que eu não sei onde é que eu vou parar. Você percebe? Eu não sei. Uma hora eu vou contar para vocês quando eu tiver clareza, mas eu ainda tô no meio do furacão. Eu ainda não sei o que é, para onde é que eu vou, o que eu vou fazer, como é que as coisas vão ser. E aí eu preciso estar bem com o meu interior para me acolher. Porque talvez a minha decisão não agrade os outros. Talvez a minha decisão seja algo que não seja do padrão do que as pessoas querem, mas é a minha decisão. E eu tenho que estar bem com ela para que essa voz seja autêntica, para que eu não ligue pro exterior, porque se eu ligar, eu vou estar matando algo dentro de mim, em detrimento do que os outros vão dizer e pensar, ok? Então é desafiador. E é a partir do que a vida te coloca que você vai ter que lidar. Por isso tem que estar atenta e desperta e acordada. Olha só, essa é uma das páginas mais importantes do livro, eu até escrevi isso. Quando diz não à sua próxima tarefa heróica, a heroína sente um desconforto extremo. Para ela, a alternativa ao heroísmo é o comodismo, a passividade e a desimportância. Presta atenção. Em nossa cultura, isso significa morte e desespero, pois o caminho valorizado é o da conquista de posições, mais, melhor e mais rápido. A maioria das pessoas teme que o oposto dessa arrogância seja a invisibilidade e não sabe o que fazer. Quando deixa de fazer, a mulher precisa aprender a simplesmente ser. Ser não é luxo, é disciplina. Olha essa palavra, Sara. Disciplina. A heroína deve ouvir atentamente a sua verdadeira voz interior. Isso implica silenciar as vozes ansiosas que lhe dizem o que fazer. Ela precisa estar disposta a conter essa tensão até que novas formas surjam. Qualquer coisa diferente disso aborta o crescimento, nega a mudança e reverte a transformação. Ser exige coragem e sacrifício, é o que acabamos de falar. Para que o sacrifício seja consumado, é preciso extirpar as velhas formas. As mulheres têm que começar a dizer não às posições que de fato não querem ocupar, mesmo que isso lhes custe perder a aclamação do mundo exterior. E isso é o que normalmente acontece. Além disso, esse não deixa um buraco vazio que precisa ser preenchido antes que o novo caminho se abra. Dias depois. Ah, tá. Nananã. Essa aqui é uma parte que eu tinha grifado, mas essa é a parte mais importante. Percebe o que ela está falando aqui para nós? Que a gente precisa silenciar, que a gente precisa dizer não e validar aquilo dentro de nós. Exige coragem, exige sacrifício, exige disciplina. Não vai ser fácil. Ser uma mulher sábia é luta, é guerra. E a gente precisa saber disso. Não dá para querer paz sem guerra. Você vai precisar lutar com quem? Aqui dentro, tá? Ela fala assim, ó, que a gente tem dificuldade de dizer não para os outros porque é bom ser escolhida especialmente pelo rei. Então ela fala assim que o rei tem que morrer. A gente gosta de agradar o pai, o chefe, o colega de trabalho, o namorado. Não queremos decepcionar os outros. Boa parte da nossa autoimagem se deve a fazer as outras pessoas felizes. Nossa menina interior não queria ficar de fora, nem ser deixada para trás, né? É doloroso demais escolher não participar da diversão. Além disso, nós precisamos da renda. Então, às vezes a gente faz para agradar porque a gente precisa da renda. Faz sentido. Só que a gente precisa agora, com consciência, fazer o nosso jeito de falar não, tá? Do jeito certo, não com rebeldia. Ela fala assim:
beleza, né? Ela fala que quando a gente faz as coisas do jeito que o patriarcado quer, a gente recebe palminhas, e quando a gente não faz, eles nos questionam que você tá jogando a sua carreira fora, de que você tem certeza que você quer ir para esse caminho, tal, 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 tal. Ela fala assim que é justamente nesse momento de verdadeira vulnerabilidade que nós podemos crescer de verdade. E o que que acontece quando a gente diz não ao patriarcado? Olha essa outra parte aqui que é bem importante também. Quando a gente diz não ao patriarcado, esse modelo de sempre dizer sim, carreira, tarará, a gente tem tempo para criar dentro de nós mesmas um espaço para desenvolver uma nova relação com o masculino. Não a voz masculina que, assim como outros homens, a nossa cultura esteve separada do feminino por muitos séculos, mas a figura masculina criativa que nos conduz à grande mãe. Que quando ela fala grande mãe, ela está falando de que não é a mãe aqui da Terra. Ela está falando que é o relacionamento com essa grande mãe, com essa mulher, com essa figura, com esse arquétipo feminino, que representa também a Terra, o globo terrestre. Porque ela fala assim: do mesmo jeito que nós mulheres sofremos com tudo isso, a Terra também sofre. E é por isso que hoje a gente está voltando a olhar para isso, porque a Terra sofre perigo e a Terra é a mulher, a Terra é feminino. Quando a gente diz não ao patriarcado, a gente inicia a nossa descida ao espírito da deusa, onde o poder e a paixão do feminino permanecem adormecidos no subsolo, num exílio de 5.000 anos. Então a gente tem que descer, tá? E a descida para a deusa é o seguinte. A frase desse capítulo é a seguinte: na escuridão nós renascemos. Na escuridão nós renascemos. A gente tem medo do escuro, das sombras, do que está debaixo do tapete, do nosso inconsciente. Mas é na escuridão que nós renascemos. Tem que ler, tem que ler esse capítulo. A partir do capítulo 6 tem que ser lido. Por quê? Porque é aqui, essa iniciação da mulher, ela começa falar com a nossa alma. E a nossa alma, ela precisa de uma linguagem simbólica. E por isso a autora vai se utilizar de muitos contos, mitos. Por quê? Porque a nossa alma fala a linguagem dos símbolos. Então, eu vou trazer algumas partes aqui do capítulo 6, mas eu convido vocês a lerem os contos. Primeira coisa que eu vou ler aqui é: as mulheres encontram seu caminho de volta para si mesmas, não se movendo para a luz, para o alto e para fora como os homens, mas descendo para as profundezas do solo do seu ser. Sua metáfora de cavar a terra para encontrar o caminho de volta para si mesma expressa o processo de iniciação da mulher. A experiência espiritual para as mulheres é a de se mover mais profundamente para dentro de si e não para fora de si mesma, capite? Não tem como fugir, é para dentro o caminho. Aos olhos do mundo exterior, a mulher que começou a sua descida está preocupada, triste e inacessível. Suas lágrimas muitas vezes não têm nome, mas estão sempre presentes, quer ela chore ou não. Ela não pode ser consolada, ela se sente abandonada. Ela esquece coisas, escolhe não ver amigos, encolhe-se no sofá ou se recusa a sair do quarto. Ela escava a terra ou caminha pela floresta. A lama e as árvores se tornam suas companheiras. Ela entra em um período de isolamento voluntário, que é percebido pela família e pelos amigos como perda da razão. Sara, faz parte, tá? Faz parte. A mulher desce às profundezas para recuperar partes de si mesmas que se separaram no momento em que rejeitou a mãe e estilhaçou o espelho do feminino. Para fazer essa jornada, ela deixa de lado seu fascínio pelo intelecto, pelos jogos relacionados à mente cultural e se familiariza, talvez pela primeira vez, com o seu corpo, suas emoções, sua sexualidade, a sua intuição, as suas imagens, o seu valor e a sua mente. É isso que ela encontra nas profundezas. É isso.
E aí ela ainda traz um disclaimer que eu acho importante aqui, que é assim, ela fala, olha, eu sinto um receio de escrever sobre a descida porque eu tenho um enorme respeito pelo processo e eu não quero banalizá-lo. Trata-se de uma jornada sagrada, e em nossa cultura, no entanto, ela é geralmente categorizada como uma depressão, que deve ser medicada e eliminada o mais rápido possível. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa deprimida. Porém, se escolhêssemos honrar a descida como uma jornada sagrada, como um aspecto necessário na busca pelo autoconhecimento em sua plenitude, menos mulheres se perderiam no caminho da depressão, do álcool, das relações abusivas e das drogas. Elas poderiam experimentar seus sentimentos sem vergonha, revelar sua dor sem apatia. Quando uma mulher faz a descida, ela pode se sentir desnuda, fragmentada ou devorada pela fúria. Ela sofre pela perda de identidade, um desaparecimento dos limites de um papel conhecido e o medo que acompanha todas essas perdas. Pode se sentir seca, em carne e vida, desprovida de sexualidade ou experimentar a dor insuportável de se sentir virada pelo avesso. Percebe? Ela deixa isso claro pra gente. Vai ser assim. Vai ser assim, mas não tenha medo, não tenha medo. Você vai sentir essas coisas. Então, ela deixa claro, você vai passar por isso. Só que não deixe isso de lado, não se entorpeça, não se distraia. Viva, viva. Porque o que que ela vai contar? Qual é o grande conto que traz aqui esse momento da mulher? O mito de Perséfone e Deméter. Leia o conto, entenda o conto com a alma. Porque você vai entender que essa descida ao submundo tá aqui no conto de Deméter, tá aqui no conto de Inanna, e a gente precisa se ambientalizar com essa realidade de descida. Que para nós, mulheres modernas, isso não é comum, porque a gente está o tempo todo na cabeça, o tempo todo focado em fazer curso e mais um certificado e todas essas coisas. Então, a gente precisa viver isso. Porque ela fala assim, ó, se tivermos a paciência de permitir que o processo seja concluído, pode ocorrer uma cura profunda. Se abortarmos o processo, nunca nos permitiremos chegar a termo. Mulheres e homens precisam se apoiar mutuamente para honrar o ciclo feminino, que, como os ciclos da vida na natureza, é um ciclo de morte, decomposição, gestação e renascimento. Quando volta do mundo inferior, ela está falando de Inanna, que é um outro conto. Não é só doçura e luz, e é isso que nós mulheres temos que perceber. Da mesma forma que quando uma mulher sai do isolamento voluntário para se afirmar, muitas vezes não é uma visão bonita. Pobres dos familiares e amigos que querem que ela volte a ser como ela era antes. Ela agora percebe até que ponto se sacrificou para agradar os outros e não está disposta a fazer as coisas do jeito antigo. Ela corta impiedosamente de sua vida as pessoas e situações que não a apoiaram, quem ela se tornou. Então tem toda uma guerra, tem toda uma coisa de tipo assim, aqui não mais. Só que se existe a boazinha dentro de nós, a gente não consegue viver o processo. Percebe? É todo um processo que tem que ter paciência com você e busca por esse conhecimento que fala com a nossa alma. Com a nossa alma. Ela vai falar, dentro desse conto, por isso que tem que ler, sobre uma personagem que se chama Gestinana. Ela fala que a Gestinana é o novo feminino. Olha a luz no fim do túnel. Ela é uma mulher sábia que está em contato com os próprios sentimentos. É humilde e consciente de seu sacrifício. Está disposta a suportar o ciclo de descida, subida e descida. Ela se relaciona com a sua natureza masculina, assim como as profundezas do seu feminino. Gestina tem muito a ensinar à heroína dos tempos modernos. Ela faz a descida não em busca de elogios e aprovação, mas para viver o ciclo completo da sua natureza feminina.
Ela ganha a sabedoria dos ciclos da mudança, aceitando o lado sombrio e instintivo, que nos ajuda a encontrar sentido no sofrimento e na morte, assim como no lado leve e alegre, que reafirma a nossa força, a nossa coragem e a nossa vida. Percebeu, Saritia? É sobre isso que a gente vai passar. Só que tem que ter paciência, porque isso é um processo, a gente poder encontrar com isso. E esse livro é um presente. Esse livro aqui você pode devorar ele quantas vezes você sentir necessidade. Pegar os contos, ler, entender as interpretações para que isso espalhe com a sua alma. Não a cabeça, sabe? Tem que ser aqui, aqui. Não entendi, tudo bem. Eu li uma vez, não entendi, deixa. Não é para intelectualizar. Lê de novo e lê mais uma vez. Porque uma hora esse trem vai falar com a gente, entendeu? Esse trem vai falar com a gente. Quando a gente fizer isso, vai acontecer um anseio urgente de reconexão com o feminino. E aí, aqui nesse capítulo, vai falar sobre a ruptura corpo e espírito que aconteceu na nossa sociedade, né? Que depois da descida, a gente sente um anseio enorme de se reconectar. Então, se você é uma mulher que já frequenta a religião, você vai buscar ainda mais essa espiritualização. Por quê? Porque depois da alma vem o espírito. E essa mulher, cada vez mais, vai sentir a necessidade de se conectar com esse espiritual. A gente vai começar a limpar essas questões da alma e o espiritual vai cada vez mais gritar forte. Eu tô passando por isso, falo por isso. Muito forte essa parte espiritual, essa parte de buscar, para além da religião, o espírito. Então, ele fala que depois disso, depois a gente sente essa necessidade enorme de se reconectar com o feminino de um lugar saudável, de um lugar tranquilo, porque a mulher, o feminino, ele é o criador, ele é como um criador, né? Então, ela fala todo esse lugar da mulher, depois que faz a descida, se renovar, ser criativa, né? Ela fala que a gente vai além do aspecto gestacional da mãe, que foi o que eu falei ontem. Ela é criadora feminina. Ela criou os primeiros seres com a sua pele, essa parte não precisa. Ela fala assim, ó, enquanto a criatividade masculina tende sempre a avançar, a criatividade feminina tende a se voltar sobre si mesma, não tanto circularmente, mas numa espiral, que é o que a gente fala. Eu tô sempre numa espiral e a minha criatividade não é assim, fálica. A minha criatividade é uma coisa mais circular. E o relacionamento que nós mulheres temos que aprender a ter é esse relacionamento circular com nós mesmas, com outras mulheres, descobrir que ser sobre ser e não fazer. E todo esse movimento que ela fala sobre refinar o vaso, ela fala sobre a gente meditar, e que esse processo de meditação, ele é um processo interno para a gente poder viver melhor em comunidade. Agora ela já fala da palavra comunidade, porque uma mulher, antes, comunidade, não quer essas coisas. Aí depois que a mulher faz a descida, ela tem essa necessidade de viver em comunidade, fazer coisas que ela antes rejeitava, não queria fazer, e usa da meditação, do silêncio para viver os processos. Então, meditação no lugar de se conectar consigo, silêncio. Eu sei que não é fácil, não é fácil, mas é o caminho. Às vezes eu me distancio disso também, sabe? Aí eu volto. Eu tento criar formas de fazer isso acontecer. Então, o meu cantinho não tá ajudando? Cria de novo, cria um canto, cria um ambiente para você chegar só e sentar, para você estar ali, fazer as coisas com você, porque senão as coisas, o mundo não vai fazer isso por nós. É a gente que tem que fazer. Para concluir, ela fala assim, ó, o complexo materno não é a minha mãe, é meu complexo. É a maneira como minha psique assimilou minha mãe. Porque daí ela vai falar todo esse lugar de você voltar para a mãe. Porque depois que você faz a descida, você vai voltar para a mãe. Como é que ela chama aqui o capítulo? Curando a ruptura mãe e filha.
Então, depois que você faz todo esse processo, você vai ver a sua mãe não como mãe. Aqui é mãe como destino. Ela fala, não importa se a nossa mãe era carinhosa ou fria, presente ou ausente, nossa relação interior com ela está integrada na nossa psique como um complexo materno. E a gente tem que olhar para isso para ver isso como agora, de mulher para mulher, agora, de um jeito diferente. Então, ela fala para a gente olhar de novo para a relação com a mãe. Para quê? Para que nós. Aqui ela vai falar da avó, vai falar da imagem da deusa, tem muitas coisas aqui que eu vou pular porque tem que ler, porque ela vai falar o seguinte. Depois que eu curo o meu relacionamento com a minha mãe, eu vou fazer o quê? Encontrar o homem interior com o coração. E aí vem mais um mito, vem mais uma história que precisa ser lida para a gente fazer o quê? Entender que a gente pode ter um relacionamento de igualdade com o homem quando a gente faz o nosso processo de cura dentro de nós. Eu preciso encontrar um homem com coração, um homem que é bondoso, um homem que não tem competição, um homem que também tem coração. Por isso que ela fala, um homem com coração, para que aconteça o quê? O casamento sagrado. Uma mulher sábia e um homem com coração. É esse o casamento. Quando a gente consegue curar o nosso masculino também, o que que pode acontecer? A união sagrada e, e além da dualidade. Então, o último capítulo, ela vai falar sobre essa parte da gente ir além da dualidade. É, ela fala que a polarização traz pobreza, e é uma verdade, né? Quando, Bert também fala disso, ele fala tudo que a gente exclui nos empobrece. Então, quando é a dualidade, é isso ou aquilo. E por quê? Porque dentro da minha cabeça é isso, ou papai ou mamãe, ou isso ou aquilo. Isso rejeito o feminino, me alio ao masculino. Nunca eu posso ter os dois. Só que depois que a gente faz essa jornada, a gente pode ter os dois e dá um fim à dualidade. Até a página 2. Obviamente, vivemos num mundo dual, mas quando a dualidade não está em nós, a gente vai começar a conversar um outro tipo de conversa. A gente vai conversar sobre essa questão da espiritualidade, do reino de Deus. A gente vai falar sobre esse lugar onde é comunidade. Senão a gente não consegue falar sobre isso. A gente não consegue ter é, compreensão. Às vezes a gente até escuta falar, mas entende com a mente. Então, esse livro, ele vai falar sobre essa questão. Então, curando a ruptura entre feminino e masculino, ela fala, deixa eu ver. Ela fala assim, ó. Não, acho que essa parte não precisa, não vou nem falar. Curando a ruptura entre feminino e masculino e uma perspectiva circular. Então, o círculo, ele é inclusivo, ele não exclui. O símbolo do feminino é o círculo, exemplificado pelo ventre, pelo vaso e pelo grau. Então, quando a gente se torna essa mulher que é inclusiva, circular, a gente para de excluir. A gente diz sim às coisas como elas são, para poder ir para esse lugar de comunidade. E aí ela fala assim, ó, que quando a gente integra tudo em nós, a gente começa a fazer as coisas juntas com outras mulheres. Costurar, bordar, preparar alimentos, conservar e cuidar das crianças no parque. As mulheres sempre apoiaram umas outras. Só que, se ela tá na heroína, ela não faz nada disso. E a gente precisa fazer tudo isso? Não é sobre precisar, é sobre poder fazer. E esse livro vem muito para isso. Da sua identidade. Que tipo de mulher você quer ser? Você pode, mas eu garanto, depois que você passa por essa jornada, aos poucos você vai buscando se reconectar com coisas que antes você abominava. E você vai descobrir quais são. Para mim, é costura. Eu tô até vendo o curso de costura. Olha pra você ver. Não tô dizendo que todas nós vamos voltar a costurar, mas eu tô dizendo que para mim é. Menina, eu me vi inscrevendo num curso de costura. Então é sobre isso, sabe? Abominável. Mas isso são fases. Olha quantos anos levou. Quantos anos? Desistir de mim? Não.
é no processo. E esse livro vai contando bem isso pra gente. Ela fala: você vai passar por isso, vai acontecer, vai parecer que você vai estar lá no fundo do poço, mas tem a subida. É sensacional esse livro. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Olha, eu já li mais de 4 vezes. Mais de 4 vezes. Espero que vocês tenham gostado. Mas a parte mais gostosa tá nos contos, tá? Não deixa de ler. Era isso que eu queria contar para vocês. Foi 1 hora e meia, mas valeu a pena para a gente encerrar esse. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço, foi ótimo, André. Foi ótimo. Ah, bom. Conte comigo. Se precisar de alguma coisa, me escreva, tá? Sim. Um beijo. Um beijo. Tchau, fica com Deus. Tchau.